Boa noite, internautas. Estamos de volta com a nossa virada, a virada cultural intervencionista, o último hangout da noite, hein? E o tema de hoje, junto com o nosso professor Domingos da Paz aqui, é: somente o Exército pode tirar o Foro de São Paulo, ou tirar o Brasil do Foro de São Paulo. Tudo bem, Domingos? Tudo, boa noite aí aos nossos internautas, aos nossos amigos, né? Aos nossos irmãos e irmãs aí patriotas, às pessoas que são dedicadas e que tiveram ainda o salutar conhecimento de educação moral e cívica, né? De OSPB nas escolas, que hoje não tem mais. Então, boa noite aí e vamos começar aí a nossa última etapa da noite, né? Para esclarecimentos e convencimento para que a nossa empreitada, junto com a nossa população, chegue nas portas dos quartéis em todas as cidades amanhã, para mostrar, não da forma que os franceses fizeram, né? Que os franceses deram uma lição. Sem convocação, foi todo mundo para a rua mostrar que eles estão atentos aos movimentos políticos, governamentais e policiais do país. Deram um exemplo assim para o mundo inteiro, né? Sensacional. É, mas eles já estão acostumados, né? Esse aí é um fato novo aqui no Brasil. Mas são um primeiro mundo, né? A gente está aqui arranhando para chegar no oitavo, ou para permanecer no oitavo mundo, né? É complicado. Mas a gente tem condições, nós temos riquezas o suficiente para poder alimentar o mundo inteiro. Nós somos o celeiro, né, do mundo. Nós somos uma pátria, um país, uma nação, que, igual eu falei, nós somos um pedacinho do céu. Que aqui, tudo que se produz aqui, você planta e produz, cria, nasce, né? Então é uma terra abençoada, um povo abençoado. Embora meio vagaroso, né, por causa do clima tropical, aí as pessoas gostam de uma praia, de uma caipirinha, de um futebol, né, de um pagode, de um samba, e acabam se esquecendo de usar a coisa cívica e a coisa patriótica, infelizmente, né? Mas a nossa etapa aqui é exatamente despertar nas pessoas a vontade de participar politicamente do país, como já dizia Bertold Brecht, né? Os analfabetos políticos é um perigo para a nação. Aquele que não participa de nada, critica tudo, mas de repente ele acaba sendo administrado e governado por aqueles que realmente querem saber de tudo, tomam conta de tudo. Esse é o retrato do Brasil hoje, inclusive, né? Que É. é a figura do Bertold Brecht falando, que é do analfabeto político. E o Brasil, na atual conjuntura, diz, sabe, serve como uma luva o que Bertold Brecht disse, né? Então é complicado. Mas estamos aí, vamos tentar aí é, dar um drible nessa situação e vamos tentar conscientizar as pessoas para participar dos movimentos, né? Agora nós temos dois movimentos já declarados, né? Nós temos a intervenção constitucional das Forças Armadas e eu falei anteriormente da desobediência civil, que é A a irmã desobediência civil é uma boa. que é a irmã gêmea e siamês, né, da intervenção. Então, eu acho que se a gente se aparelhar é, nessas duas, vamos dizer assim, formas de requerer uma intervenção, eu acho que a gente está bem encaminhado. Eu acho que esse é o caminho, né? Eu acredito que seja isso. Mas Eu vamos falar acredito então que do sim. assunto aí. Vamos falar então aí. É, eu queria saber o seguinte: o pessoal, por exemplo, que está correndo atrás aí do impeachment, eles acreditam que os meios democráticos conseguirão tirar não só a Dilma, como o Brasil do Foro de São Paulo. Agora, eu acho que isso pode realmente acontecer, mas a longo prazo. O temor maior da maioria das pessoas é saber se isso vai ocorrer a tempo, antes que o Brasil tenha perdas irreparáveis, antes que o Brasil se torne uma Venezuela, antes que a gente tenha que abrir mão de vários valores, enfim, de muita coisa que é importante aqui para o nosso povo, né? Perfeito. Agora, você acredita, como advogado, especialista nesse assunto, você acredita que os meios democráticos podem tirar o Brasil do Foro de São Paulo através do impeachment? Não.
Não, não acredito e vou explicar juridicamente, legalmente, por que que eu não acredito, né? Isso faz parte da história do mundo, né? Você, você vai ver aí, no decorrer da nossa explanação, a condição comunista que aconteceu, que já aconteceu em vários lugares da Europa, do leste europeu e em outros lugares aqui nós temos o retrato disso, da miséria que se instala no país, a miséria em tudo, em todos os sentidos da miséria, né? Então isso faz parte da carga de mal influências da coisa satânica que carrega o comunismo, o socialismo, porque não é justo para as leis de Deus você avançar nas coisas alheias e tomar para si e dividir com os outros que passam a ser seu cúmplice no assalto, né, no furto, porque isso é uma coisa legítima, natural. Então, eu não acredito que um movimento de impeachment contra a presidente da República, no atual conjuntura, vai resolver, porque precisaria, é um movimento político. Então, precisaria ter o quê? Necessariamente, ela teria que ter uma parte do Congresso Nacional contra ela. E é exatamente isso que não tem. Então, é um movimento que se perde ao longo do tempo. Pode-se fazer como foi feito para se é lamentável, mas eu vou falar. Pode ser feito do jeito que eles fizeram para poder. Como é que eu vou explicar aqui? Eu vou tentar explicar de uma forma bem legal, quer ver? Poder ganhar tempo? É, para ganhar tempo, mas de uma outra forma. É um tal do cerca Lourenço. A gente usa muito isso, a expressão cerca Lourenço. Ou seja, o que é o cerca Lourenço? É aquela que faz, mas que vai, mas não vai. Entendeu? Só para ganhar tempo. E aí está a especialidade desses comunistas. Por quê? Enquanto a população se preocupa com Natal, Ano Novo, Carnaval, eles estão acelerados no processo, está em profundo adiantamento para a instalação do comunismo no Brasil. Um dos assuntos que a presidente falou durante a posse foi a respeito da reforma política. Bem nesse inteirinho aí de carnaval, quer dizer, da época da posse até o final do carnaval, que é quando realmente as coisas começam a acontecer aqui no Brasil, com Perfeito. certeza eles estão trabalhando em cima desse planejamento. Perfeitamente. Isso aí é fonte fidedigna, que a gente tem informação de dentro, inclusive, do palácio. Né? Nós temos pessoas dentro, graças a Deus, Deus é tão maravilhoso com a gente que indica a pessoa certa para nos servir de informações legítimas. Então, nós temos informações de dentro do Congresso Nacional, e vou aqui separar, nós temos informações de dentro do Senado Federal, tanto quanto da Câmara Federal, tanto quanto do Palácio da Madame, nós temos informações de que o processo está acelerado, sabe? As pessoas que ainda não acordaram para a situação cruel que está se avizinhando às nossas vidas. Então, o que acontece? Eles aproveitando e sabedores, é aquilo que eu venho falando, eles são inteligentes, não se pode menosprezá-los. Eles são inteligentes. Haja vista que eles entraram no poder político da República do Brasil pelas portas da frente. Eles entraram pelo voto popular. Você vai me dizer que eles não são inteligentes? São sim. Eles estão implantando o sistema comunista, esse regime comunista, de uma forma que as pessoas... É como um anestesista. Você vai fazer uma cirurgia, não vem o anestesista, não aplica anestesia, aí vem o cirurgião e começa a cortar o cidadão. O que acontece? Mas é exatamente isso. Eles estão fazendo a coisa, já estão fazendo, não é de agora, eles vêm fazendo isso há 35 anos que eles vêm fazendo isso. Só que agora eles estão na reta final, ou seja, agora eles já abriram o cadáver, tá certo? Já abriram o cadáver, já detectaram aonde que está o tumor, e agora é um processo acelerado. Eles já estão com a mão em cima do tumor. Quer dizer, o cirurgião, aí você falou, os comunistas já estão com a mão em cima do tumor. Vão sacar o tumor e agora é um processo de aceleração. É tirar o tumor que eu estou falando, respectivamente, a condição de letargia que está vivendo a população hoje. Eles conseguiram colocar a população num estado de dormência total.
de dormência total. Está todo mundo dormindo, ou seja, estão anestesiados, o corpo está estendido na maca e eles já estão prontos para fazer a cirurgia final, tá certo? Então, daqui até março, antes de terminar março, já está concretizado o laboratório que eles estão fazendo. Já vai estar realizado toda a operação. Então, o Foro de São Paulo é exatamente a cabeça do câncer, onde está toda essa instrumentalização paramilitar e a instrumentalização do cérebro que estuda toda essa patifaria contra o povo brasileiro. Entendeu? E as pessoas, a gente vem falando, a gente vem explicando. Gente, procura saber o que é o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo não é o foro judiciário. É diferente. Quando você fala, eu vou no fórum. Fórum é uma coisa, foro é outra coisa. Entendeu? Então as pessoas estão achando que o foro é a mesma coisa de fórum, aonde está o poder judiciário. Não é. Foro é um troço onde está reunindo os comunistas aqui circunvizinhos do Brasil. É onde está reunida a Venezuela, a Colômbia, a Bolívia, Cuba e o raio que os parta daí. Haja vista que hoje a Venezuela ela tem um poder assim. Aliás, pensando bem, eu acho que foi ontem que a Madame tirou fotos aí com todos esses canalhas que estão à nossa volta aqui, para expor, para expor. Você está entendendo? Então o que acontece? Eles estão demonstrando, eles perderam a vergonha, perderam o medo e perderam o respeito. Perderam. Eles chegaram numa etapa, numa fase, num nível agora, que eles estão fazendo a coisa abertamente. Eles não têm mais que esconder nada de ninguém. Por quê? Agora tem duas coisas, ou fazemos a intervenção ou vamos para a guerra civil. É essa. No caso, vamos supor que o pessoal do impeachment consiga algum resultado. Conseguiu o resultado, teve o impeachment da Dilma. Como que, juridicamente, se tira o Brasil do Foro de São Paulo depois de tudo isso? Não tem como, porque, olha, é bem assim. Vamos supor, hipoteticamente, em tese, do jeito que, sabe, quiser fazer, mas vamos fazer o seguinte, vamos supor que aconteça o impeachment. Vamos supor. Você faz o impeachment dela. Aí entra o vice-presidente, que é o Michel Temer. Quem é o Michel Temer? Quem é o doutor Michel Temer? É a Dilma de calça. Você está entendendo? A Dilma de calça comprida. Agora, ele, pelo que eu conheço, pelo que eu sei dele, é um baita de um professor de direito constitucional. Excelente, da melhor qualidade. Domingos? Tem livros, sabe? Voltou o Domingos. Oi? Alô? Tinha travado a internet. Oi, tá ouvindo agora? Tô. Tá. Então, é um excelente professor de direito constitucional, um dos melhores do Brasil. E ele sabe exatamente do que eu estou falando. Ele não é maluco. Então o que acontece? Você tira a Dilma e deixa ele no lugar? Eu não sei, eu acredito que a emenda seja pior do que o soneto, numa situação dessa. Por quê? Porque se trata do PMDB. Não é o MDB da época da ditadura militar, não é da ditadura militar que arrumou o país. Não é. Aquele MDB morreu, nasceu um PMDB, do qual o doutor Ulisses Guimarães lutou, brigou e morreu por causa do PMDB. Esse PMDB do doutor Ulisses não existe mais. Já foi. Isso outrora existiu com aquelas fantasias de melhorar o Brasil, de ser um partido de oposição. Como que a oposição se está na situação? Se a história do PMDB é a história de oposição ao regime militar, as contestações que se faziam no Congresso Nacional, entendeu? Teve uma época no país que o MDB na época, elegeu a maioria dos governadores e senadores do Brasil. A maioria dos deputados federais era do MDB. MDB. Então, essa parte da história acabou, passou. Então, esse PMDB que está aí está aliado, está feito aí numa feitura de destruir a nação. Aqueles MDBistas não existem mais. Os autênticos MDBistas já morreram. E os que não morreram já estão tudo em Bornal. Em Bornal. É o nome caipira, em Bornal. Do quê? Dos petralhas. Estão lá dividindo o pão de cada dia. E haja pão, hein? E olha que pão caro que eles estão ganhando. Então, não adianta pensar em impeachment. Por quê? Juridicamente não prospera. Precisa da assinatura dos deputados e senadores. Não vão conseguir. Suponhamos que consiga. Aí tira a Dilma e coloca quem? O Michel Temer? E aí? O que você resolveu com isso? Absolutamente nada. Nada. É a Dilma de calça comprida.
E olha lá, porque ele é muito mais inteligente do que essa anta. Muito mais inteligente. Muito mais. Porque ele está fazendo tudo o que tem que fazer sem ter responsabilidade nenhuma. Sem, ele está mamando, ele e a turma dele está mamando no sistema sem ter responsabilidade. Então o que acontece? Você tem aí a condição de uma espada na sua garganta para falar o que você quer fazer? Você quer impeachment ou você quer intervenção constitucional? A intervenção constitucional é um caminho absoluto, é único. E não tem outra forma de você acabar com o Foro de São Paulo, esse foro maldito e desgraçado, onde congrega paramilitares para destruir brasileiros, para matar brasileiros. Não tem outra forma que não seja pela intervenção militar. E os militares, os nossos militares, são extremamente patrióticos. E os nossos militares estão preparados para tudo que der e vier, eles estão preparados para isso. Então, o que tem que se fazer, as Forças Armadas têm condições legítimas de adentrar dentro do Foro de São Paulo e acabar com essa baixaria, com esse troço espúrio e imoral que o Executivo adotou e colocou lá dentro, e aparelha, e faz a manutenção. Eu acho que o único caminho ainda é as Forças Armadas. E os nossos oficiais generais, os nossos soldados, estão preparados sim. Eles tentam passar para a população que as nossas Forças Armadas estão desaparelhadas. Não estão, não. Não estão, não. Eles podem ter R-15 guardado, escondido, enterrado, mas nós temos canhões, canhões que soltam fogo, entendeu? Então não adianta. Olha, comunista para sair do poder está aí na história para toda e qualquer pessoa que quiser ver, está aí na história para pesquisar e verificar. Comunista no poder só sai na bala, não é no pau, não é na bala. Tem que embocar o canhão e falar ou sai ou morre. Não tem outra forma. E as nossas Forças Armadas estão preparadas para isso. Você pode ter certeza que estão preparados. Os nossos oficiais generais são da melhor qualidade. São verdadeiramente, genuinamente brasileiros, são de direita. Aliás, minto, não é nem de direita e nem de esquerda. Eles pertencem a uma classe de brasileiros totalmente diferente de nós, o povo comum. Por quê? Porque eles foram educados, eles foram criados dentro de uma academia militar. Lá eles têm um preparo sensacional. Eles são preparados para matar e morrer pela pátria. Então, a diferença é exatamente isso. São profissionais. Entra presidente, sai presidente, eles estão lá, efetivamente, trabalhando. Eles estão exercitando, estão fazendo manobras, estão ali treinando, e sobe morro, e atira aqui, faz treinamento. Eles não param. Eles têm um serviço de inteligência enorme, eficaz. Tem, entendeu? Agora, os petralhas e os aliados dos petralhas, eles querem passar para a população que as nossas Forças Armadas estão inúteis, não tem serventia para nada, porque esse é o critério dos comunistas, é desacreditar e desaparelhar as Forças Armadas. Haja vista que, primeira coisa, o que eles fizeram? Desarmaram a nossa população. Desarmaram. O cidadão hoje não pode ter uma garrucha em casa. Se tiver uma garrucha pendurada na parede e for esportiva, de tiro ao alvo, coisa esportiva, não pode. Ou como coleção, não pode. O cara chega, quer licença disso, licença daquilo, quer dizer, desaparelhou a população. Depois, na sequência, espalhou para o Brasil inteiro, para os brasileiros, que as Forças Armadas são inúteis, porque não prestam para nada, então estão desaparelhadas, não investiu. Quer dizer, tentaram agora desmontar as Forças Armadas. Olha a cabeça desses malditos e desgraçados, tentando desmontar as nossas... A garantia de qualquer nação são as Forças Armadas, e a nossa não pode ser diferente. E agora, em dezembro, acabou de dar paulada definitiva. O que ela fez? Criou a lei lá que as polícias militares de todos os estados do Brasil não pode usar mais arma letal. Então, se não pode usar arma letal, você vai usar o quê? Estilingue. Vai usar estilingue. É só quem... É impressionante, se você for parar para pensar e analisar os vídeos que o pessoal da Venezuela está mandando para nós, pedindo socorro e falando como que é feito na Venezuela, gente... Pare e analise. Cada passo que o governo está dando é no sentido e na direção de tudo que está acontecendo na Venezuela. O desarmamento dos policiais, a informação do sucateamento do exército,
a impossibilidade de você se defender, a entrada de pessoas de países do Oriente Médio aqui no Brasil sem visto. Gente, isso está mais do que notório que tem um movimento estranho acontecendo aqui dentro do Brasil. Não, e o pior de tudo isso ainda, aí, corroborando com essa tese sua, com essa ideia sua, que está aí aberto para todo e qualquer cidadão brasileiro ver, nós temos eles perderam o medo, perderam a vergonha, perderam o respeito, perderam tudo. Porque agora eles estão fazendo o quê? A presidente está indo publicamente falando que defendendo o islamismo que ataca cristão, está defendendo, saiu defendendo aí, agredindo lá o presidente da Indonésia, que matou lá não sei quem, que pendurou na cadeira elétrica. Meu, mas aquela é a lei deles, aquela é a cultura deles, eles não aceitam isso. E o camarada que foi para lá, ele sabia disso, ele não é maluco, ele não é doido. E por outro lado, imagina a quantidade de pessoas que ele fez vítima no Brasil, como traficante, agora fica defendendo traficante. Aliás, falando nisso, me passa na mente aqui, me vê à memória um fato histórico. Isso faz parte do currículo do PT. Defender bandido. Haja visto em São Paulo, quando houve o sequestro do Abílio Diniz, um mega empresário do Brasil, e quem que estava lá defendendo os bandidos? Quem que estava lá defendendo os bandidos? Se não era os Petralha defendendo o bandido? Isso é característica dos Petralha, defender bandido. Depois nós tivemos agora, recente, na questão de 2 anos atrás, nós tivemos a questão daquele ativista lá italiano, o Cesare Battisti. O que acontece? A petralhada foi em cima e não devolveu o cara para a Itália. Não devolveu. Tá certo? Rompeu as relações diplomáticas com a Itália, estão rusgados por causa de um camarada que já foi julgado na Itália, já teve condenação, pois olha, eles foram lá abraçar. Então, o que a gente acaba fazendo a leitura de que forma? Meu, adianta ser honesto nesse país? Adianta ser decente nesse país? Se o mau exemplo vem exatamente do governo federal? Se o mau exemplo vem dos políticos que estão lá cooptando com a mentalidade, a distribuição de propina, de corrupção? Então fica muito difícil. O Exército, as Forças Armadas, têm motivos de sobra para poder intervir no Foro de São Paulo. Motivos de sobra. Agora, está faltando uma coisa. Por quê? Eu já falei em vídeos anteriores e vou aqui fazer uma menção, leve menção. É assim, hoje o Brasil, o mundo, está ligados. Você fala, em questão de segundo, você fala com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, desde que tenha internet. Você fala rapidamente, é questão de 2, 3 segundos, você está conectado e falando com a pessoa. Ela está no Japão, ela está na Austrália, não importa onde ela esteja, você consegue falar rapidamente. O movimento de 64 não tinha isso. Mal tínhamos ondas médias e ondas curtas de rádio. Televisão era preto e branco, era Telefunk. E a válvula, você ligava 20 minutos, meia hora depois é que acendia as válvulas para poder aparecer a desgraça da imagem. E tudo em preto e branco. Então tudo mudou. Tudo mudou. Daí decorre uma coisa interessante. Você tem hoje um péssimo exemplo, gravíssimo exemplo do quê? Do executivo, desobedecendo, afrontando as leis. Aí me faz lembrar de Getúlio Vargas, quando ele foi o ditador no Brasil, e o pessoal da staff dele, da administração, falava, mas presidente, isso aqui é contrário à lei. Ele falava, ora, a lei, ora, a lei. Quer dizer, está se lixando com a lei. Tá certo? Tanto que depois ele foi deposto. Então o que ocorre? O pessoal hoje que compõe o Congresso Nacional e o pessoal que compõe a staff do Executivo com um extenso ministério com 40 pessoas, que é coisa absurda, é um baita de um favorecimento político, dívida política de João para o Pedro, Pedro para o Antônio, aquele círculo vicioso entre comunistas. Ou seja, estão fazendo festa, bandidos fazendo festa e pagando de bons moços, bons homens. Já visto o cidadão aí que está como ministro da Defesa do Brasil, o ex-governador. Meu, olha o cara, veja quem é esse moço. Ele não tem reputação moral, nem intelectual, de nada, para ser chefe das Forças Armadas. Fala que é chefe da Defesa. Que chefe de defesa? Olha que saiu recentemente na internet e nos jornais, o que ele estava fazendo. Que moral tem esse moço
para ir lá na frente de general e dar ordem para general? Eles estão de sacanagem comigo, estão de brincadeira com o povo brasileiro. Está pensando que nós somos idiotas? Eles têm uma facção que são os militontos dele, que comem rói, pão com mortadela. Eu gosto de mortadela, mas não preciso do dinheiro deles para comer o meu pão com mortadela. Eu como na minha casa, ou num bar, ou numa lanchonete, numa padaria, com meus amigos, mas sem estar fazendo movimento, sem estar se integrando como massa de manobra. Agora, os roedores de pão com mortadela, vai lá e vai conversar com eles. Vai tentar conversar com eles. Os militantes ficam malucos. Eles nem sabem o que estão fazendo, porque são massa de manobra. Eles estão ali por causa de um raio de um sanduíche de mortadela. Então, a hora que precisar de fazer uma intervenção, que vai ter necessidade de fazer isso, o Exército, as nossas Forças Armadas estão capacitadas, sim. Sim, estão capacitadas. E mais ainda, é o único instrumento legal para acabar com essa farra de sem vergonha, de mau caráter, de pessoas que não têm compromisso nem com Deus, nem com a pátria e nem com a família. Então, a única força que nós temos, objetivamente, que pode acabar efetivamente com o Foro de São Paulo, é as nossas Forças Armadas. Mas, para isso, como que eles fariam isso? Como que eles fariam isso? Se a Dilma for, por exemplo, se eles conseguirem fazer essa intervenção, juridicamente, tudo que foi acertado desde a época do Lula e da Dilma cai por terra, como ficaria esse acordo entre esses países? Porque tudo bem, Brasil é Brasil, mas nós temos um acordo que o seu Lula colocou a gente junto com esses outros caras. Como que fica isso aí, juridicamente? Juridicamente, havendo uma intervenção, isso aí caía tudo por terra. Deixa de ter validade. Por quê? Tudo anulado. Isso aí eles pegam o foro deles e enfiam em outro lugar, entendeu? Eles continuam com o foro, mas em outro lugar. Aqui não. Aqui não é lugar de fazer isso. Mesmo porque a nossa legislação não permite isso. E eu, no vídeo passado, ainda falei o que acontece aí, tá certo? Então, essa interferência de se criar uma unidade estrangeira paramilitar dentro do nosso Brasil não permite. Pode ser que seja permitido na Venezuela, em Cuba, na Bolívia, na Nicarágua, no Haiti, sei lá. Mas aqui no Brasil não, porque a nossa lei pátria não permite. Essa é a verdade. Então, a partir do momento que haja uma intervenção, todo esse acordo maroto, vamos colocar assim, todo esse acordo espúrio e imoral, porque atenta contra a nossa Constituição, atenta contra as nossas leis ordinárias, atenta contra a cidadania brasileira, deixa de ter valor. Que valor vai ter? Aí ocorre uma outra situação. A partir do momento que haja uma intervenção para acabar com o Foro de São Paulo, vai acontecer mais ou menos o que aconteceu em 64. Tá certo? No contragolpe. Os comunistas entraram e os militares falaram, opa, não vai pegar não. Nós estamos tomando conta, a pátria é nossa, nós estamos aqui, nós somos pagos pelos contribuintes, pelos cidadãos e cidadãs, exatamente para tomar conta. Nós somos vigilantes. Estamos vigilantes e não vai tomar. E tomaram o país de volta da mão dos comunistas. Eles inteligentemente foram embora, voltaram, parte voltou, e aí tomaram o poder político do país. Os 3 poderes da República eles tomaram pela porta da frente, ou seja, enganando as pessoas, sacaneando as pessoas, mentindo para as pessoas e entraram através das eleições. Aí fala, mas é legal? Claro que é legal, eles entraram pela parte legal. Só que eles entraram e continuaram fazendo a sacanagem que estavam tentando fazer em 64. Então, em 64, os militares deram o contragolpe para tomar. Novamente, é o mesmo retrato, é o mesmo quadro. Estão fazendo o mesmo, estão fazendo um golpe, estão fazendo uma ditadura do proletariado, estão fazendo um golpe em cima do brasileiro. Novamente, se o exército quiser, faz a mesma coisa que fez o quê? Em 64. Dá um contragolpe nesse, põe a cachorrada tudo... Me perdoe o pessoal aí da Associação de Proteção aos Animais. Põe esses malditos fora do país, mas definitivamente. Faça a faxina. Faça a faxina. Então, veja, nós temos... Então, aí você abriu mais um leque. Olha só, nós temos a intervenção constitucional, que é aquela que o povo vai para a rua e pede para que as Forças Armadas intervenham e acabem com essa safadeza que está aí. Depois nós temos as Forças Armadas, nós temos novamente a intervenção, aí é uma intervenção militar. Qual? É aquela que não precisa de ninguém ir para a rua, porque já está acontecendo a desobediência, já está acontecendo os graves crimes contra a pátria.
Já está acontecendo. Então as Forças Armadas têm autoridade para isso. Ir lá e depor todo mundo. Tá certo? Porque aí passa a ser aquilo que aconteceu em 64. Eles estão promovendo um golpe na nação e os militares vão lá e dão um contragolpe. Não, aqui não. E prende todo mundo. Aí não precisa de dar satisfação para ninguém. Só que nós não queremos dessa forma. Nós queremos dessa outra forma que eu venho falando, que é a intervenção constitucional, quando você cria um conselho que vai administrar a intervenção, e por um período de 120 dias, que é o que estabelece a lei. Agora, pode-se fazer com o Foro de São Paulo deixar de existir amanhã, depois da manhã. Basta os militares falar, não, peraí, olha a cartilha, não, realmente o professor aí está falando, eu vou verificar aqui, olha, aí faz uma reunião do Estado-Maior e fala, olha, tem sentido. Mas o que vai falar as comunidades internacionais? Então, só para constar no caderninho aí dos Petralha, os Estados Unidos estão do lado dos nossos militares. E os Estados Unidos têm um ótimo relacionamento com os nossos militares. Os nossos militares frequentam as academias militares dos Estados Unidos. E os militares dos Estados Unidos frequentam as nossas academias. Então, se a petralhada não sabe, eu estou falando agora. Se era segredo, deixou de ser segredo. Porque segredo entre dois tem que matar um. Tá certo? Agora está todo mundo sabendo. Então, vim pregar, falar que as nossas Forças Armadas estão desaparelhadas, está tudo sucateado, que não estão preparados para absolutamente nada, que o comando das Forças Armadas, ou seja, o ministro do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, está tudo afinado com a comunista, com a terrorista Dilma, é mentira, não estão afinados, não. Não estão afinados, não. Eles têm uma outra educação. Enquanto ela estava matando soldado na porta do quartel em Quitaúna, em Osasco, eles estavam na academia, porque eles são desse tempo, eles estavam na academia se formando, sendo educados. Então eles não comungam com a escola dela e nem com as ideias dela. Eles não, o militar, ele não é nem de direita e nem de esquerda, eles são patriotas, é diferente. São pessoas preparadas civicamente, tá certo? São pessoas patriotas, então eles não querem saber. O partido deles é o Brasil. O partido deles é a nação brasileira. Eles são preparados para cuidar e garantir a ordem interna e externa. Então falar que eles estão... Eu estou ouvindo aí pessoas falar, postar e falar, não, mas eles estão rezando na cartilha da Petralha. Não está. Apaga essa ideia que não está. Muita gente está acreditando nisso devido à demora. Porque se existe um risco já com o Foro de São Paulo... Desde 2008, né? Perfeito. Desde 2008 lá com o Lula, eles estão sabendo o que está acontecendo e por que não interviram até agora? Isso é o que eu mais vejo, o que o pessoal mais escreve nos meus comentários. Então, mas aí você tem que levar em consideração, eu venho falando isso repetidamente, eu acho que vai ficar fácil da pessoa entender. Uma hora vai ter que entender, né? O que ocorre? Eles estão fazendo um trabalho há 35 anos que estão fazendo esse trabalho. Ora, como é que agora, de repente, veja, vamos colocar assim, foi de 2002 para cá, 2004, quer dizer, de 2002, quando o Lula entrou, até o primeiro mandato dele, a coisa estava tranquila ainda. No segundo mandato em diante, ele já começou a pegar a rédea da charrete e começou a fazer os cavalos a andar no trote e acelerar. Aí, pois a Dilma, ela acelerou um pouquinho mais. Então, veja que a aplicação do regime que estão tentando instalar no Brasil, que é o regime ditatorial do proletariado, aliás, do proletariado não tem nada, porque eles nunca foram proletariado. Muito pelo contrário, são vagabundos. Vagabundos. Nunca trabalharam, eles não têm carteira profissional registrada. Pega lá para você ver, pega a minha carteira profissional de 1970 até agora, vê quanto registro eu tenho na minha carteira profissional. Então, pô, eles são vagabundos, tá certo? Nunca trabalharam para ninguém. Sempre viveram no ócio, sempre arrastado por essa coisa política, por esse sonho, por esse troço de fazer o Brasil comunista. Então eles vêm trabalhando em cima... O Lula era metalúrgico, né? Mas até desapareceu o dedinho. A hora que desapareceu o dedinho, parou de ser metalúrgico. Aí virou empresário da política. Para, meu. Para. Quantas pessoas nós conhecemos que perdeu perna, perdeu braço e está trabalhando? Para. Então a coisa não funciona dessa forma. Vim aqui, eu sou feio, eu sou careca, mas estou na moda. Burro eu não sou. Tá certo?
Então eu estou na moda. Não venha com chapéu de otário nem de idiota para mim que eu não aceito. Tá certo? O maior mal, eu costumo dizer para meus amigos, o maior mal desse pessoal é que eu sei ler e escrever. E me faz o quê? A condição de ler, de estudar. Essa é a diferença. E não tenho preguiça, que é melhor ainda. Eu costumo dormir por noite, cada noite eu costumo dormir 4 horas. Agora, tem gente que dorme 10, 8, tem gente que dorme 16 horas, tem gente que dorme o dia inteiro e a noite inteira. Eu não consigo fazer isso, porque eu estou habituado numa outra vida. Eu estudo, eu trabalho. Então, o pouco tempo que sobra eu vou descansar. Mas o descanso não pode ser eterno. Uma hora vai ser eterno. Mas agora não, agora eu tenho que estar aqui ativo. Eu tenho que orar e vigiar. É as duas coisas que eu tenho que fazer, orar e vigiar. É isso que eu estou fazendo. Agora, já sofri vários atentados. Eu já fui esfaqueado, já jogaram bomba na minha casa. Mas eu não sou covarde, não sou frouxo e não tenho medo. Uma hora eu vou ter que morrer. Ora, imagina eu morrendo pela causa chamada Brasil. Olha que maravilha! Eu vou ficar tão feliz, não sei se no céu, não sei que lugar que eu vou ter. Eu vou ficar muito feliz porque eu estou defendendo a minha pátria, eu estou defendendo a minha bandeira nacional, eu estou defendendo o meu país, estou defendendo o meu povo. E sem precisar ser candidato a nada. Eu não sou candidato a nada. Eu não defendo cores partidárias, eu defendo a cor do meu país, eu defendo a cor da minha bandeira nacional. Então, existe uma diferença enorme. O que acontece? Você vê, com todos esses prognósticos, com todas essas evidências que nós temos hoje, acontecendo no Brasil, as Forças Armadas poderiam há muito tempo ter tomado rédea. Só que o momento é outro. O momento é outro. O momento hoje se estabelece da seguinte forma: se joga lá fora que o Brasil está vivendo uma democracia, assim, um sonho de democracia. Um sonho de democracia. É verdadeiro. Um sonho de democracia. Só que uma democracia fantasiosa. Na verdade, nós estamos sendo conduzidos igual gado, igual boi, igual vaca, para o matadouro. Eles estão fazendo isso conosco. Eles estão nos conduzindo e o povo não acordou para isso ainda. E a gente vem falando, nós estamos mostrando e as coisas estão acontecendo. O mensalão é uma situação, esse petrolão agora vai vir o negócio do BNDES e vai estourar outros e outros e outros, porque eles perderam o respeito, perderam a vergonha, perderam tudo. Eles estão cometendo crime após crime. E o pior, são crimes gravíssimos, que é o do lesa pátria, de traição à pátria. Então, de repente, eu vi recentemente uma postagem que pelas condições, parece que o Zé Dirceu recebeu uma medalha da grande ordem militar, alguma coisa nesse sentido, e quando o camarada passa a ser um condenado da justiça, como é o seu Zé Dirceu, o que acontece? O exército tem que ir lá e tomar a medalha. E eles não fizeram isso ainda. Então, não, mas eles estão juntos, porque ele não foi lá tirar aquela comenda. O que tem de ver uma comenda com a outra? Será que essa comenda não seria só uma isca para dizer que está tudo bem? Quem me prova o contrário? Não é verdade? Quem me prova o contrário? Quem sabe a mantença desta medalha no peito desse troço aí que falava que defendia o Brasil e nunca defendeu nada. Ele queria era sacanear, ele queria era amaldiçoar o povo brasileiro, ele queria roubar o povo brasileiro, entendeu? Usando a inteligência que ele tem para o mal. O brasileiro nunca foi comunista, não tem tendência para ser comunista. O Aliás, nosso povo todos eles vivem muito bem às custas do povo brasileiro, né? Não é sensacional a forma, o modus operandi dessa organização criminosa, que nasceu no dia 10 de fevereiro de 1980, e as pessoas não atentaram para isso ainda? Aí foi aquilo que eu falei. Como é que o camarada chegou no poder? Ele tentou, ninguém conseguia acreditar no cara. Aí ele foi lá e trouxe um baita de um empresário, com uma baita de uma reputação, um cara acima de qualquer suspeita, de uma moral, de um respeito entre o empresariado brasileiro e internacional, que era o Zé de Alencar. Aí trouxe o Zé Alencar, aí o pessoal, não, peraí, ele já está com o Zé Alencar, mas o Zé Alencar é um anjo. Bom, então ele não é tão demônio assim. Aí o que acontece? Acabaram dando corda para coisa e puseram essa imundície no poder da República. E agora eles estão brigando para fazer o quê? Instalar a desgraça do comunismo no Brasil e estão brigando para se perpetuar no poder. Tira eles de lá. Ela ganhou a eleição, ela não ganhou a eleição, ela sabe que não ganhou. A eleição foi fraudada, essa última eleição foi fraudada. Eles são capazes de tudo.
Eles falavam isso, falaram num Não, comício eles lá avisaram que seriam capazes de tudo para ganhar essas eleições. exatamente. E, aliás, eles falaram, a declaração é da boca do Molusco falando isso. Nós não sabe do que nós somos capazes. E aí vem os capanga, tudo armado, que é o pessoal do MST, falando o quê? Ah, para manter o poder, nós somos capazes de... Olha só, o pessoal que sempre usou arma. Para manter o nosso staff do Petralha no poder, nós somos capazes de qualquer coisa. E se não der o que nós estamos pleiteando, se der o outro, nós vamos quebrar tudo. Nós vamos matar, nós vamos arrebentar. Olha, cadê que não prenderam o cara? Isso é incitação à Aliás, não, o violência, líder ao do ódio. MST falou que ia ter guerra se a Dilma perdesse. Não foi? Ele declarou isso para um jornal grande aí de grande circulação, que ia ter guerra se a Dilma perdesse. E eles ficam usando o pessoal que não tem terra, e outro dia mostraram a casa dele, que é uma mansão. Mas isso é normal no comunista. Isso é normal. Você pega a história do Stalin, de Lenin, de Marx, do Mussolini, desses fascistas, desses comunistas malditos e desgraçados, eles incitavam a população para ter uma massa de manobra para poder negociar e eles mesmos ficavam num bem bom. Eles defendiam o proletariado, o assalariado, e eles ficavam num palácio, muito bem acomodados, tranquilos, em verdadeiras mansões, com o melhor de comer e de beber. Então, você acha que estão preocupados com quem trabalha, com quem ganha salário mínimo? Você veja aí o aumento de salário que eles deram para eles mesmos. Veja que coisa, enquanto o salário mínimo é de 700 e poucos reais, menos de 800 reais, os caras estão ganhando 30, 40, 50 mil reais por mês de salário. Aí tem sexta parte, tem quinta parte, tem mais não sei o quê, e parte para lá e parte para cá. Eu sei que fica um troço monstruoso. Aí tem ajuda de custo, tem mais negócio de gabinete, tem mais passagem de avião, e aí vai. Você soma tudo no final dá 180 mil reais. Tá bom? Um salário desse não? Isso é Tá ser ótimo, comunista? né? Não, mas isso é ser comunista? Claro que é. A comunidade para eles, os outros que se dane. E as pessoas não caíram na real. Graças a Deus, hoje nós temos um movimento no Brasil hoje, num movimento de intervenção, que as pessoas estão vindo aos poucos, mas desconfiadas, porque ouviu esses malditos, esses desgraçados, mentindo, ameaçando, falando mentira, distorcendo a história do nosso país, falando que militar é uma desgraça, é isso, é aquilo, mas eles não contam que os militares são os protetores, são os nossos anjos de guarda, é o anjo de guarda de qualquer nação, é as Forças Armadas. E olha, quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, sinceramente lindo de ver. Os filmes americanos, você pode ver que eles mostram assim, tão patente o patriotismo deles, a coisa cívica que eles têm, que eles colocam a bandeira dos Estados Unidos no tênis, na botoadura, na gravata, na camisa, no paletó, no sapato, naquelas coisas de cabelo. Eles colocam em todos os lugares. E eles estão sempre defendendo a pátria. Eles demonstram isso nos filmes americanos. Você vê isso constantemente, a demonstração de patriotismo e civismo. Nas Cadê o brasileiro que camisetas. faz isso? Não, o brasileiro Camiseta. gosta de usar camiseta com a bandeira dos Estados Unidos. Não é, olha que coisa patética, que coisa maléfica. Vai fazer propaganda do outro. Lógico, tem que ser. Se são bons, tem que copiar realmente. Então estou copiando lá. Mas, usa o nosso aqui, as nossas cores são lindas. As nossas cores são lindas. E cada cor dessa significa uma coisa nossa, natural nossa. E não usam. Aí você pega esse pessoal dessa nova geração aí, dos 35 anos para baixo, que é a geração Petralha, né? Me desculpe eu falar, mas infelizmente é. Se não tiver educação moral e cívica, não tiver estudos sociais, não tiver o SPB, não sabe cantar o hino nacional, não sabe cantar o hino à bandeira, não sabe o significado das cores da nossa bandeira, mas sabe dos Estados Unidos. Não é interessante? É. É complicado a coisa. Então, veja, nós temos hoje elementos o suficiente, hoje o Brasil tem elementos suficientes que caracteriza traição à pátria, lesa pátria, crimes de toda ordem, que se fosse em qualquer outro país civilizado, esses caras já tinham ido para decapitação.
mas de repente se perpetuam no poder, brigando, mentindo, sacaneando, roubando, mandando dinheiro para fora do país para construir grandes obras fora do Brasil, como se fôssemos sócios de outra nação. Meu Deus do céu, está na hora de parar, está na hora das pessoas acordarem, começar a fazer, pegar um caderninho e começar, olha, fez isso, fez isso. Não comparar, porque eu vejo a pessoa, mas o Fernando Henrique fez isso, mas o Fernando Henrique e esse pessoal é a mesma coisa. Pois são da mesma escola do grancismo e fabianismo. Qual é a diferença entre eles? Ah, não, mas ele acabou com a Volta Redonda, ele privatizou não sei o quê, a privataria não sei. Eu não quero saber, nenhum e nem outro não presta para o Brasil. Será que está claro isso? Será que precisa alguém falar isso? Eu estou falando que nem Petralha, nem Tucanalha. É tudo do mesmo caldeirão, é tudo do mesmo saco. Eles têm a mesma ideologia política, são da mesma escola, defendem as mesmas coisas. Eles não estão aqui implantando absolutamente nada a favor de brasileiro. Eles estão aqui olhando do lado deles e colocar um nome na história. Que história? Essa história maldita que eles vão deixar para o brasileiro? Não, está na hora de passar uma faca em tudo isso e acabar com essa história. Então, o Foro de São Paulo só pode ser feito, só pode ser extinto definitivamente se as Forças Armadas quiserem. E aí passa a ser um golpe militar, que é isso que eu não defendo. É isso que eu não quero. E é isso que o Brasil não quer. Tá certo? Então é muito melhor irmos para a rua, fazer a coisa na legalidade, bonito, ir nas portas dos quartéis, se apresentar, mostrar que o povo está descontente, leva uma faixa, leva a bandeira, depois vai vir uma outra convocação que nós vamos fazer, e aí nós vamos fazer nas avenidas. Provavelmente a gente vai fazer no Rio de Janeiro, nós vamos fazer lá na Avenida Rio Branco, provavelmente nós vamos fazer em São Paulo, na Avenida Paulista. Então, aí vai para a praça pública. Esse seria o segundo passo. Mas para isso é necessário que aumente a corrente, né? Que aumente a quantidade de pessoas. Isso, exatamente. Então, esse primeiro passo nós estamos fazendo amanhã. Amanhã nós estamos fazendo o primeiro passo. Aí vamos para o segundo passo. No segundo passo, nós vamos levar para a praça pública, para a rua, para a avenida, tá certo? E depois, num terceiro passo, nós vamos fazer uma grande concentração. Essa vai ser definitiva. É uma grande concentração, vamos fazer em 2 ou 3 lugares. Tipo assim, vamos fazer em Curitiba, vamos fazer em São Paulo, fazer no Rio de Janeiro, ou fazer em Belo Horizonte, ou fazer em Porto Alegre. Eu não sei ainda, precisa ver com a coordenação, com o pessoal que coordena o movimento. Mas provavelmente vai ser feito assim. É em 3 etapas que nós vamos fazer. Não queiram adiantar o carro na frente dos bois, porque não vai andar. Não, mas tem que ser já, não pode ser já. Deixa as coisas caminharem conforme está caminhando, naturalmente. Tem que ser natural as coisas. E é isso que tem que ser feito, não adianta correr. Agora, se quiser intervir, tem autoridade o suficiente para fazer isso. Tem justificativa perante o resto do mundo para fazer. Fala, nós não aceitamos o povo brasileiro, o oficial general que for assumir uma situação dessa, fala, chama a imprensa internacional e fala, estamos intervindo, estamos acabando com essa patifaria de Foro de São Paulo, porque a nossa lei determina que aqui não pode ter estrangeiro e nem organização paramilitar dentro do nosso país. Está justificado, acabou. Só que aí é o seguinte, como é que vai ser feito? Aí já foge do nosso conhecimento, porque aí já é outra situação. Eles não vão anunciar, eles não vão avisar, vai ser uma coisa de repente, vai ser quando menos ninguém imaginar nem esperar, não é? Perfeitamente. Outro dia no Hangout com o Durval Ferreira, ele comentou alguma coisa, ele falou que possivelmente isso ocorra só em 2016, quer dizer, quando tudo já estiver formatado, porém que existe a necessidade, sim, dos brasileiros marcarem presença, marcarem ponto na porta dos quartéis, nas ruas, nas avenidas. É necessário, sim, uma movimentação tão grande quanto aconteceu na de 64. Mas não na proporção de tempo que ele está falando. Eu concordo com ele com tudo. Menos falar, estender a coisa para 2016. Eu não acredito nisso. Eu acredito que... Eu também gostaria que fosse antes, né? Então, mas veja bem, vamos colocar a coisa assim num plano do que está acontecendo agora, já. Eles trabalham com tempo, e o tempo também trabalha a nosso favor. Eles estão acelerando o processo da implantação definitiva do comunismo. Então, enquanto o pessoal está festejando Natal, Ano Novo, e agora vem o Carnaval, eles estão acelerando esse processo. Então, eu acho que nós devemos, na próxima etapa, que não pode ser muito longe, fazer um outro movimento agora de rua,
Então, vou ver com o pessoal direitinho, com o pessoal que está na liderança desse projeto, dessa intervenção, para ver se a gente marca para depois do carnaval. Tá certo? Marca um novo movimento que não pode ficar. Porque no carnaval esquece. Deixa o povo brasileiro pular. Deixa o povo. Eles gostam de pular. Eles gostam de fazer farra. Enquanto isso, os caras estão trabalhando, tomando conta do país. Aí, quando o cara voltar do carnaval, tá os caras instalados na casa dele. Quem é você? Ah, que eu moro aqui. Morava. Você não foi pular carnaval? Então continue pulando. Agora a casa é nossa. Mas é isso. Mas é assim que aconteceu nos países que adotaram o comunismo, que foi implantado o comunismo. O cara saiu para passear, foi visitar a família, quando voltou tinha os caras instalados lá dentro. Mas eu moro aqui. Morava. Agora é nós. Agora nós tomamos conta. Nós somos do comunismo, tá certo? Aqui é tudo companheiro agora. Então, esquece, vai procurar a sua turma. É assim que funciona. Pega a história aonde foi implantada essa desgraça desse comunismo, não foi assim. Aliás, foi até pior. Porque a pessoa queria entrar, eles matavam. Então, porra. Então, eu acredito que logo após o carnaval, nós vamos fazer um grande movimento novamente, agora é na rua, tá certo? Aí vamos implantar novamente uma nova metodologia, vamos trazer o povo para a rua, vamos fazer uma grande concentração e aí faremos, essa seria uma segunda etapa. Né? Nós estamos trabalhando com 3 etapas do movimento e depois faremos um outro movimento e aí muito maior, uma concentração num lugar só. Aí traríamos aí a grande massa e traríamos aí as caravanas do interior, das cidades do interior, traríamos para dentro desse grande movimento, né? Para mostrar o descontentamento total. Mas isso é questão agora de menos de 3 meses para a gente fazer nós isso. Estamos pedindo também para vocês aí, que fazem parte da igreja, conversarem com o pastor, com o padre, com os líderes religiosos de vocês, para que façam também a adesão. O interesse é de todas as famílias do Brasil, né? Eu estava vendo um vídeo que o João Guerreiro colocou no ar na semana passada, se não me engano, onde ele contou, ele estava, se não me engano, no Canadá, e ele conheceu um cubano. E esse cubano contou para ele que lá funciona assim: você trabalha, aí você tem o seu salário, né? Então você tem que declarar tudo que você gasta, você tem uma cota dentro do seu salário para você poder utilizar. Quando você vai receber, você fica uma média de 5 horas esperando no banco, aí vem um funcionário do governo te atender, e esse funcionário do governo, antes de liberar o teu pagamento, ele quer saber se você utilizou o seu dinheiro de acordo com aquelas normas estipuladas por ele. Se você gastou mais do que o que foi estipulado, você tem que devolver o valor para o governo. É um absurdo, é uma coisa assim absurda, fora do normal. Nunca ouvi falar nisso na minha vida. Mas é o sistema imperialista do proletariado quando chega no poder. E aí é aquilo que a maioria fala. O comunista, quando chega no poder, como chegou no Brasil, só sai na bala. E não é bala minha, e sua, ou do cidadão comum. É na bala das Forças Armadas. Tem que embocar o canhão lá para dentro e falar, ou sai ou morre. É assim que funciona. E não tem outra forma. Olha, nós temos tantos vídeos que se passa da história recente, principalmente aí no leste europeu, aí, que eram os países que faziam parte da grande aliança da Rússia, né? Você vê aí, você tem aí, até hoje tem briga lá em Kosovo, sem ovo, tá mostrando para todo mundo aí, meu Deus do céu. A implantação aqui no nosso vizinho, na Venezuela, as mortes, a correria, o sacrifício, pessoas entrando na fila para pegar um pãozinho, uma média, porque estão morrendo de fome, não tem comida. Aí, esse pessoal amaldiçoado, satanista, não, o nosso projeto é matar a fome do povo. É um país rico, é um país sem fome. Sem fome, é verdade, sem fome. Mas quem está no poder não passa fome. Não passa fome. O que o povo precisa entender é que o que eles recebem de benefício de bolsa família, bolsa isso, bolsa aquilo, são quirelas. O que o povo está recebendo, na realidade, são quirelas. O que se gasta para se fazer uma obra aqui no Brasil, daria para fazer 5, 6, 10 vezes mais do que o que é feito com dinheiro, porque é tudo superfaturado, é tudo um absurdo.
o que se gasta. Então, o brasileiro tem que entender que ele paga uma conta altíssima. Sabe quanto que o governo federal gastou esse ano só de homenagens e festa? 400 milhões. Nossa, é muito Só dinheiro. em solenidade. Você sabe quantos hospitais dá para construir? Quantas clínicas pequenas? Ou quanta coisa se pode fazer com 400 milhões? É verdade. E Mas isso nós estamos falando de festinha. Sem falar as granas nas malas, nas cuecas, enfim, nas meias, o dinheiro que está indo para fora, que está escorrendo pelo ralo, que ninguém vê, que ninguém sabe ainda, que ainda vão descobrir, entendeu? Então, o brasileiro tem que tomar consciência disso, e não é só tomar consciência, é tomar posse do que é dele. Porque se ele não tomar posse, vem outro e toma. E já estão tomando, né? Com certeza, absoluta. E o pior de tudo isso é que eu tenho falado, a dormência, essa hipnose coletiva, ela se alastrou de tal forma assim, que hoje as pessoas olham para você com pouco caso até. Vai falar assim, não, vai perder tempo, esquece isso. Então, ainda te desanima, você está com um objetivo, um propósito cívico, um propósito patriótico, aí vem o cara que desanima. Não, não mexa com isso aí não, você não dá nada. Você está no Brasil, você é brasileiro. Aqui a gente gosta mesmo é de futebol, é de cachaça, de carnaval, de samba, de mulher, entendeu? Então, tem praia. Não esquenta com isso não. Aí eles tem uns que são mais atrevidos, falam, não, Deus proverá. Espera aí, Deus proverá sim, desde que você esteja fazendo a tua parte. Agora, Deus não proverá nunca vagabundos. Vocês têm que trabalhar, mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece, Domingos? É que, na realidade, a ficha que não caiu ainda para as pessoas ainda é o risco do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é um risco desconhecido para a maioria. Quando a gente fala em Foro de São Paulo e explica o que é para muitas pessoas, elas acham que a gente está contando a fábula da carochinha. Que não é uma coisa que existe, porque eles ainda não estão sentindo na pele. Eles não encaram o Foro de São Paulo como um risco iminente, uma coisa que está aí, que está acontecendo, nós estamos dentro. É como se fosse o vírus do Ebola incubado, que vai levar um tempo para poder se manifestar. É só isso. É verdade, é isso mesmo. Esse é o retrato exato. Mas as pessoas parecem que não acreditam. Eu não sei o que está acontecendo. E aí me perdoe até a expressão. Eu tenho horas assim que eu fico sem entender o procedimento. Desanimar não desanimo nunca. Desistir jamais. Entendeu? Eu não vou desistir nunca. Mas eu tenho hora que eu fico assim procurando um jeito de fazer o pessoal acordar. Vamos fazer filha da injeção em todo mundo. Vai falar, vai gritar, vai soltar uma bomba para fazer o cara ficar com um barulhão enorme na cabeça. Eu não sei. Alguma coisa precisa ser feita, porque essa condição de letargia mental, dessa coisa assim, olha, é terrível, é terrível, é terrível. E quando você começa a expor, fala, vai lá, procura, veja como é que foi feito o Foro de São Paulo, qual é o princípio básico, vê se tem estatuto, o que está lá, o que eles querem fazer, veja que está chegando pessoas, eles estão protegendo pessoas de fora, os guerrilheiros de fora estão entrando com proteção do Foro de São Paulo, é lá que se define toda a estratégia ou estratégia do que vai ser feito no país e na América Latina, veja o que eles estão fazendo, veja quem está entrando com passaporte, sem passaporte, não se preocupa, não, isso não dá nada, é viver a democracia. Que democracia, meu amigo? Que democracia? A democracia não é assim. A democracia não é dessa forma. A democracia tem que ser com respeito, com disciplina. Isso é democracia. Você tem que viver bem com respeito, tem que respeitar as pessoas. Acabou o respeito, não se respeita ninguém. Porque o governo dá um mau exemplo. Os petralhas dão um mau exemplo. Então o que acontece? Acho que dois dias passados, eu vi um comentário da pessoa fazendo greve. E tinha uma pessoa que estava no prédio assistindo ao movimento dos professores, né? E ela lá no prédio, lá no segundo andar, olhando lá, e aquele movimento, a aglomeração dos professores, reivindicando melhor salário, porque professor é mal pago no país, né? Mas o político é bem pago. Mas o professor que ensinou as letras, nas primeiras letras, para o político se tornar político,
Esses são mal remunerados, mas o político é bem remunerado. Aí fazendo um movimento lá e tal, tal. Aí um dos participantes do movimento lá viu a pessoa lá e falou: desce, vem junto participar com a gente, nós estamos reivindicando o melhor salário do professor. Aí o cara de cima lá falou: eu não, vocês ganham muito bem, vocês não fazem nada, não ensinam nada na escola. É mentira? Não, é verdade. Vai numa escola pública para tu ver o que está acontecendo lá. O professor fica sentado lá, não está nem aí com a hora do Brasil. Não está nem aí, porque ele tem uma cartilha. Ele tem que seguir aquela cartilha. Se passar, passou. Se não passar, tem que passar. Então não está preocupado. Eu fui para a escola, eu lembro da minha professora no grau primário. Não tinha creche na minha época, era primário. Então eu fui para a escola, a minha professora, ela pegava na minha mão, pegava na mão das outras crianças, para ensinar a escrever. Agora, vai fazer isso na escola de hoje? Não faz. O professor não está preocupado com isso. Ele está preocupado em ganhar melhor. A justificativa é que se eu for bem remunerado, eu vou ensinar bem. E isso não leva a lugar nenhum. Por quê? É um compromisso que a pessoa tem que ter, é um dever, é um compromisso com a nação. Então, mas nós somos nacionalistas. Eu sou nacionalista, extremamente nacionalista. Então o que acontece? Eu quero ver as pessoas de bem, vivendo bem. E de repente o que está sendo implantado no país é exatamente o contrário disso. Então, olha, eu vejo assim, o Foro de São Paulo é o motivo o suficiente, muito mais do que suficiente, para que as nossas Forças Armadas intervenham nesse processo espúrio, imoral, satânico e acabar com essa farra. Mas eles não vão fazer isso agora. Por quê? Porque eles precisam de apresentar para o mundo, e aí tem que ser feito um bom cartão de visita, de apresentação, tá certo? Então eles jamais vão intervir no Foro de São Paulo. Haverá intervenção sim, mas dentro de uma metodologia que a gente está fazendo agora. É um pedido de intervenção, nós vamos para a rua, nós vamos na frente dos quartéis, vamos nos apresentar pacificamente, tá certo? Começa amanhã o nosso movimento, nosso grande projeto de Brasil de volta ao berço da seriedade, da família, da pátria e de Deus. Então começa amanhã com o povo na rua. Que rua? Na frente dos quartéis em todas as cidades do Brasil. Porque de outra forma nós vamos ter derramamento de sangue. Ou fazemos a coisa pela via que nós estamos apresentando, ou vamos todos empunhar a arma e defender a nossa própria vida e a nossa propriedade. E é isso que eles querem, porque eles estão preparados. A população não está preparada. A população não está armada. Mas eles estão armados. Então isso faz a diferença. Você imagina grupos paramilitares estrangeiros matando brasileiro aqui dentro do nosso país. É uma coisa descomunal, é uma coisa de louca, é uma coisa diabólica. Que é isso que eles estão fazendo. Enquanto nós vamos para o carnaval, eles estão preparando o bote para matar tudo, para acabar, para sacrificar com tudo. Vai ser um grande genocídio que eles querem fazer. Entendeu? Então, como é que faz para esclarecer? É o que nós estamos fazendo. Como é que faz para convencer? Aí eu já não sei. Aí eu já não sei mais. Aí vai demandar tempo. Porque você vai ter que educar ou reeducar, fazer uma reengenharia na cabeça das pessoas. Mostrar que os petralhas os enganaram todo esse tempo. Mentiram para eles todo esse tempo. E isso demanda tempo para você ensinar, para você explicar. Porque a nossa população hoje está o que? Mal educada, está deseducada, está desinformada. Hoje a nossa população acredita no que eles falam. Por quê? Eles estão no poder. Eles detêm o poder. É eles que manipulam a verba para mandar para os estados, para os municípios, para poder dar o pão de cada dia dentro de uma cartilha. Ou você reza a cartilha deles, ou você está fora do processo político do país. Está muito difícil, tá certo? Está muito difícil. Mas eu acredito que nós vamos chegar no finalmente positivo, com vitória, porque o nosso comandante geral, nesse grande movimento que nós estamos fazendo, é o Senhor dos Exércitos. E como Senhor dos Exércitos, ele não é mentiroso, ele é fiel. Então eu acredito na intervenção de Deus, eu acredito que Deus está conosco, eu tenho certeza disso. E eu fico muito feliz. Eu, quando eu estou explanando alguma coisa numa palestra, como fiz agora essa semana, várias palestras, eu vou lá, aí se reúne lá 300, 200 pessoas, e a gente vai lá e explica o que está acontecendo, olha, é isso, isso. Então, as pessoas que tinham dúvida, deixa de ter dúvida. Agora, imagina eu fazendo palestra para todo o Brasil com 200, 300 pessoas. Quanto tempo eu vou levar para fazer isso? É verdade, o Brasil é imenso. Mas, Domingos, ó, chegamos no nosso final.
Você, mais do que ninguém, precisa descansar, que essa semana foi uma semana longa, árdua, com muito trabalho. Eu tive a oportunidade de falar com você várias vezes durante a semana para tentar marcar esse hangout com você, e você sempre estava em alguma reunião, sempre estava fazendo alguma palestra, e ainda jornada dupla, porque é um trabalhador, como todos nós, não tem tempo para ficar fazendo política. Então, eu só posso te dar o parabéns pelo trabalho que você vem fazendo desde 2011, né? Você faz 2011. esse trabalho. Desde Perfeito. 2011. E dizer que, da minha parte, da parte de vários amigos, nós estamos juntos aí, apoiando o movimento intervencionista, porque vemos que é a única saída realmente a curto prazo para que não se instaure o comunismo no Brasil. Então, eu quero agradecer você pela atenção, pela disponibilidade. Hoje foram 4 hangouts, hoje o dia inteiro foi ocupado Cansativo. entre hangouts e divulgação deles, né? Nós temos hoje, já tivemos hoje mais de 200 pessoas escutando a gente. No momento, nós temos agora, no final desse hangout, 40 espectadores, já tivemos mais de 70. E eu quero agradecer você e dizer que eu desejo que amanhã seja um grande encontro dos intervencionistas em frente aos quartéis. Vamos agradecer aí os internautas que nos acompanharam aí, né? Agradecer a todos que tiveram acesso a essa informação, as informações que nós reunimos aqui em vídeo. E mais do que isso, né? Eu tenho certeza que amanhã, além de ser um novo dia, vai ser um novo dia com um novo horizonte, né? Político, uma nova dimensão. Eu tenho certeza que o nosso grande Criador, o verdadeiro Senhor dos Exércitos, ele vai estar presente, como está presente desde o início do nosso trabalho. Ele tem se apresentado como tal e tem trazido as pessoas certas no lugar certo, na hora certa, no momento certo, né? Então, só Deus para fazer isso. Eu acredito na nossa vitória nesse movimento porque o maior operador, o maior construtor, o maior herói, o maior líder, né? É o nosso Senhor dos Exércitos, né? O verdadeiro general, comandante em chefe de todas as tropas do mundo, né? Então, ele vai estar presente porque ele nos deu a condição de fazer uma opção. Ou façamos a intervenção de um modo ordeiro, de um modo pacífico, ou vamos para a guerra civil. E eu não acredito que Deus patrocine qualquer coisa mediante derramamento de sangue, mesmo porque ele não precisa. Ele não se alimenta de sangue, tá certo? Ele não animal que se alimenta de sangue. São os animais que se alimentam de sangue. Então Deus, com a sua exuberância, com a sua luz, né, com a sua sabedoria, e é isso que a gente tem pedido, sabedoria. Eu não peço força, eu peço sabedoria, como fazia Salomão. Salomão não queria outra coisa que não fosse sabedoria. Não, mas pode pedir o que você quiser. Eu não quero. Eu não quero, eu só quero que o Senhor me dê sabedoria. E Deus se agradou tanto de Salomão que, além de dar a sabedoria que ele pedia, ainda deu a fortuna. Foi o homem mais rico do mundo que se tem notícia. Tudo que você imaginar de ouro, de prata, de pedras preciosas, Salomão teve. Os outros reis faziam caravanas para presentear Salomão com ouro, com pratas, com pedras preciosas. Então, ele foi verdadeiramente o homem mais rico de toda a história do mundo, né? Do globo, da terra. Então, ele pediu que ele pedia sabedoria, mas Deus gostava tanto dele que, além de dar a sabedoria, deu a ele a maior riqueza que um homem poderia ter. E ele sabiamente ele utilizava tanto a riqueza como utilizava a sabedoria. Então nós temos pedido, nós temos orado a Deus, nós temos colocado o nosso joelho em terra e nós temos pedido a Deus. Eu vou constantemente na minha igreja, eu tenho feito as minhas orações em casa e na igreja, principalmente de madrugada. Quem quer falar com Deus, usa a madrugada, porque o caminho está mais livre, né? Durante o dia fica aquele trânsito enorme de pedidos, né? E durante a madrugada, boa parte já está dormindo. Então, o seu pedido chega mais rápido. Olha o ensinamento aí. Chega mais rápido às mãos e ao conhecimento de Deus. Então, nós temos pedido. E eu pertenço a um povo que é chamado o povo de pé para trás. E eu sinto muito orgulho disso. Sou muito feliz O com isso. povo de pé para trás?
Porque a hora que você ajoelha, você põe o pé para trás, entendeu? Aquele que se ajoelha, humildemente, ele mostra que ele tem uma reverência a um Deus superior, ao Deus vivo. E eu faço isso com a maior lucidez, com a maior tranquilidade. Sou muito feliz com esse Deus, que tudo que eu tenho eu devo a Ele. Tudo que eu tenho materialmente, tudo que eu tenho espiritualmente, todo o meu entendimento, tudo provém de Deus. E Ele está nos guiando, não só a mim, mas todo o povo brasileiro. E as pessoas têm chegado no nosso movimento, na nossa, no nosso projeto de liberar o Brasil, de libertar o Brasil, assim de uma forma tão gostosa que eu estou vendo, as pessoas vêm pedindo para participar e vêm inteirando, estão comentando, estão compartilhando, estão assistindo os vídeos, estão tendo um outro entendimento, diferentemente do movimento do impeachment, que as pessoas não davam muito crédito. Por quê? Porque eu acho que alguns lá falaram, não, isso não chega a lugar nenhum, mas o que nós estamos mostrando chega. Depende unicamente de nós. A vontade de Deus está sendo feita e nós vamos cumprir. Amanhã estabelecemos o primeiro contato diretamente com Deus, porque Ele vai estar presente nas nossas manifestações em todos os quartéis, em todas as cidades do Brasil. Não importa o número de pessoas. Quanto mais gente, melhor. Mas tudo vai ser contado e tudo vai ser levado à presença de Deus, no altar de Deus. E Ele vai nos abençoar, com certeza, e vai nos conduzir para um processo menos doloroso. Né? E Ok, eu então só para vou lembrar o deixar. pessoal aí que vai participar das manifestações, para que coloquem nos cartazes e faixas, intervenção constitucional militar, não esquecer a Isso, palavra constitucional, não é mesmo? isso. Essa é a legitimidade do movimento, né? É um E as cores movimento da bandeira. e as cores da bandeira. Não me apareça de vermelho, nem de preto, nem de cor-de-rosa, nem de laranja lá, porque não vai estar legal. É um movimento cívico e patriótico. Se é cívico e patriótico, tem que ser com as cores do nosso Brasil, com as cores da nossa pátria. Vamos fazer esse movimento, vamos dar um exemplo. É o primeiro movimento cívico-patriótico que se tem conhecimento desde o nascimento da República. Vamos fazer bem. Nós sabemos fazer bem, nós conseguimos fazer bem. Tudo que a gente quer. Tudo que a gente quer. Põe uma coisa na cabeça: ousadia e atitude. Então tenha a ousadia de levantar da tua cama e tenha atitude de ir ao evento. Olha que coisa linda. E Deus vai abençoar. Pode acreditar nisso. É isso aí, Fique com tá bom Deus. então, Domingos. Fique com Deus. Obrigada, viu? De nada. Fique com Deus e um bom descanso para você. Obrigado, obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada aí pela Tchau, tchau. audiência.